Então, retomando a nossa conversa, no ponto que nós havíamos parado, que nós iríamos conversar agora sobre a carreira do magistério. E aí, Rosângela, você poderia nos ajudar a entender como é que ela é estruturada? Até então, Gilda, ela era estruturada iniciando com o magistério, né? E agora, com essa reformulação, começa através da graduação, segue para especialização, mestrado e doutorado. Tá? E a gente tem as nossas... A gente segue até o 17, né? Vai até o 17. E as nossas mudanças na referência. Tá? Essas mudanças vão seguir sempre 4%. Né? Quando houver a mudança, que a gente tinha também por mérito, por merecimento. Quando o merecimento é quando a gente apresenta as nossas formações, né? E tinha por tempo. Agora a gente tem apenas por merecimento, né? Que são as nossas formações, onde nós somos agraciados com todas essas... onde Elisa citou anteriormente, né? As nossas formações podem ser tanto de instituições municipais, estaduais, federal e do Sindiúbis. Pois é. Então, você está dizendo que a nossa carreira é estruturada agora em 4 níveis. Sim. E estruturada em 17 referências ou estágios. Estágios, né? Tal. Isso, muito obrigada. O artigo 18 e o artigo 19, se vocês lembrarem um pouquinho das nossas discussões lá, ele estabelece as regrinhas para isso. Sim. Ele diz que isso vai ocorrer, acho que é de 2 em 2 anos, né, Elisa? Sim, de 2 em 2 anos. E ainda mais, Elisa, eu acho que eles estão falando lá que, se eu não estou enganado, que haverá uma comissão, né, que o governo vai publicar uma portaria para regulamentar esse processo, não é isso? É verdade. Tranquilo. Então, muito bem. Então, vocês podem falar um pouquinho sobre o processo assim de promoção por titulação, que é outro tipo de promoção, que, se eu não me engano, está falando sobre isso no artigo 21. Alguém pode, só para a gente trazer isso um pouco para a categoria, que a categoria deve estar... que houve uma mudança substancial aí. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Alguém pode lembrar alguma coisa? Eu lembro uma coisinha, você lembra outra, dá para ser? Sim. Vamos lá, Elisa, você pode ajudar aí um pouquinho? Sim, porque agora, né, o nosso avanço foi o seguinte: agora a gente pode conseguir, por exemplo, se eu vou pedir a minha mudança lá, a minha titulação em janeiro, né, eu vou começar a receber, né, em março. Se eu peço em abril, eu vou começar a receber em junho, né? Se eu peço em julho, setembro, outubro, dezembro e assim, né, sucessivamente. E agora essas questões, elas têm que respeitar, né, ali um interstício de 3 anos, né? Aí fala um pouquinho mais, Gildo, sobre... Você me fez lembrar, Elisa, que no plano de 2017, o professor podia reivindicar a titulação, promoção por titulação a qualquer tempo. E ele receberia a partir do momento em que ele fizesse a solicitação. Sim. Retroativa ao período, né? Com o de 22, o plano estabeleceu apenas 2 datas ano. Foi. Por isso que, para nós, essa mudança, ela é um avanço. Porque agora nós temos 4 momentos para isso. 4 momentos. Então, para nós é um avanço. Porque, infelizmente, no processo de disputa e de negociação, né, o nosso desejo era que voltasse a antiga regra, o espírito da antiga regra de 17. Sim. Não sendo possível, nós entendemos que nós conseguimos avançar. Você concorda com isso, não concorda, Rosângela? Concordo, porque aí o professor ele vai ter mais facilidade de promover essa mudança. Porque quando é apenas 2 vezes ao ano, isso dificulta um pouco o processo, né? Agora ele pode
dar continuidade ao processo até de estudo dele, sabendo que quando ele termina, ele consegue fazer essa pontuação dentro do seu tempo de trabalho, né? De acordo com o mês, né? Isso. Muito bem, maravilha. Tem um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui, que é as proibições. No artigo 25, afirma que em trabalhadores da educação que estiverem em determinadas situações não poderão serem promovidos por titulação. Dentre eles, quem estiver em estado probatório, quem estiver em sessão, dentre outras coisas. Mas há uma exceção. A exceção que é muito relevante para a luta, para a organização da classe trabalhadora, que são os trabalhadores e trabalhadoras que estiverem em exercício de mandato classista. Isso é muito importante. Muito importante porque dá segurança a nós, os representantes da categoria, porque nós não podemos ter na luta perdas, né? Ter nossos direitos lesados. Que imaginem, gente. Imaginem nós que lutamos pela defesa dos direitos dos trabalhadores e não alcançar os direitos. Perdendo direitos. Não temos acesso a esse direito. Né? Exatamente. Então é uma conquista relevante. Sim. Muito relevante, né? Interessante isso, né? É porque a gente sai da sala de aula, né? Sai da sala de aula, vai para o sindicato, vai ser diretor do sindicato. Então, assim, em alguns municípios, né, aqui da Grande Vitória. Isso, exatamente. Em alguns municípios aqui da Grande Vitória, há essa perda de direitos. E nós conseguimos isso aí. Aquele que está em mandato classista tem o direito de fazer o seu pedido e não ter perdas de direitos, né? Tem um outro aspecto relevante aqui, que foi uma grande conquista para a nossa categoria. É que nos planos anteriores, tanto no 17 quanto no de 22, o professor não poderia ter nenhuma falta. Verdade. Agora nós conseguimos... Conseguiu. Interessante, né? Foi. Isso. Que o professor possa ter até duas faltas não justificadas. Exatamente. Isso é uma conquista relevante para a categoria. É verdade. Por que isso é importante? Porque muitas vezes um professor que está em greve ou está numa atividade sindical, por ocasião, por situação A ou B, acaba tendo ponto cortado e muitas vezes não é negociado. E acaba tendo os seus direitos impedidos de progressão, por titulação. Verdade. Agora não. O sindicato está de parabéns por essa Gildo, conquista. E essa questão aí, Gildo, foi uma questão muito debatida nas nossas visitas nas escolas. Muito debatida, porque às vezes o professor ele passa mal, mas ele não tem tempo de ir ao médico, de pegar um atestado, e aí há corte de ponto. Então, essa questão de 2 dias de falta não justificada para não perder, né, não ter o corte ali das perdas dos direitos, é muito importante, muito relevante para a gente. Porque para você conseguir novamente esse processo, mais 2 anos para poder fazer essa mudança, parece que é pouco tempo, né? Mas dentro do seu plano de trabalho, que é até o seu período de aposentadoria, isso conta muito. Né? Parece que é pouca coisa, mas não é. 2 anos perdidos, esses direitos perdidos durante esses 2 anos é muita coisa. Se a gente for botar na ponta do lápis, é muita coisa. A gente fica esperando, né? Então, assim, quando a gente consegue essa conquista desses 2 dias que parece que são poucos, mas não são. 2 dias, né, dentro da vida de um trabalhador, um corte de ponto, 2 dias é muita coisa na vida de um... Porque aí a gente está falando de falta injustificada. Né? Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, essa é uma conquista bastante relevante na vida do profissional. Isso é muito bom. Eu queria que você, Gildo, que você se apropriou muito bem, como sempre, fala muito bem, lá nas nossas discussões lá na comissão, você se apropriou muito bem dessa questão da progressão por merecimento. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Na verdade, o nosso estatuto, nosso plano de cargos e salários, ele preconiza lá dizendo que ela é conquistada de 2 formas, pelo desempenho e pela participação na formação.
graças à nossa conquista, há aquela mudança registrada aqui, que antes era, além, o professor só poderia participar da formação oferecida exclusivamente pela secretaria. Agora não. Além de conseguir os 70%, 75% na avaliação, o professor pode e, se quiser, pode e deve participar das formações oferecidas pelo sindicato, oferecidas pelas instituições públicas, sim, além de secretarias, etc. e tal. Então, aqui tem algo que é muito importante mesmo. Porque pode acontecer que um professor não tenha condições, ainda que seja formação em serviço, participar ou mesmo conseguir uma avaliação adequada nas formações oferecidas pela Secretaria, né, municipal. E aqui, uma conquista relevante para a categoria também, porque valoriza a produção, valoriza a formação sindical e cria um leque para que o professor possa buscar formação para além daquela produzida e oferecida pela SEMI. Nesse sentido. Até porque, né, dentro da nossa área de atuação, e os professores MAPA, MAPB, né, a gente tem dentro de várias instituições, formações que fazem o nosso crescimento profissional também, né? Isso é muito relevante, porque a gente tem, sim, é muito bom a formação que a gente tem dentro da Secretaria de Educação, mas a gente busca ampliar também. Eu, como professor de Educação Física, citando um exemplo, eu tenho que ampliar também o meu trabalho dentro da formação de Educação Especial. Eu, enquanto professora de História, também tenho que trabalhar dentro da língua portuguesa. Então, tenho que ver quais formações que podem estar ampliando o meu leque de conhecimento para estar lançando isso dentro da minha área de trabalho, né? Então, assim, essas instituições também, elas vão fornecer isso daí. Exatamente. Né? Esse crescimento profissional e também pessoal, né? Na verdade, com essa mudança aqui, é meio que uma forma de estimular o trabalhador e a trabalhadora da educação a formação. Formar, a se formar, a buscar, continuar buscando. Buscar conhecimento, né? Aí, como nós acentuamos aqui, que ele precisa passar pelo processo de avaliação, a avaliação, ela é normatizada pela SEMI, né? Então, e os trabalhadores da educação, de forma muito significativa, eles são avaliados pelo trio gestor, mais um representante dos professores escolhidos democraticamente. Vocês podem falar um pouquinho sobre a importância dessa conquista, dessa manutenção dessa conquista? Professor sendo avaliado também com a participação dele através do seu representante? A importância disso para nós? Sim, é muito importante esse ponto, Gildo, porque quando é apenas o trio gestor, muitas vezes o professor ele não se sente contemplado. À vontade. Né? Junto com o professor que é escolhido pelo grupo, né? Ele se sente mais à vontade, ele se sente mais seguro. Não é que o processo não seja correto, mas quando eu vejo um parceiro meu, né? O meu par, junto comigo dentro do processo, eu fico mais firme na questão dessa avaliação que vai ocorrer. Né? Eu tenho um representante que é meu, além do trio gestor. Tá. Então, só para a gente concluir esse novo momento que nós estamos, esse novo bloco, eu gostaria só de lembrar que foi acrescentado um item lá de que, legitimando que a avaliação dos representantes sindicais são avaliados pelos seus pares. Então, é como se fosse lá no sindicato, vai escolher uma comissão que vai avaliar. Então, nós agradecemos e daqui a pouco a gente volta para o nosso último e definitivo bloco.